Olá, tudo bem? Nesse momento com Deus vamos estar falando um pouquinho sobre essa questão de viver para Cristo. O viver para Cristo é verdadeiramente algo desafiador e diretamente proporcional ao Espírito Santo, ao que Ele quer fazer, à vontade do Pai, à vontade do Filho. Para viver para Cristo, a gente precisa negar a nós mesmos. Para viver para Cristo, nós precisamos todos os dias fazer a vontade de Deus e não a nossa. Para viver para Cristo, as nossas orações e súplicas são realizadas segundo o coração de Deus. Para viver para Cristo, nós passamos a ter posturas, hábitos e atitudes que louvam o nome do Senhor, independente das circunstâncias ou situações. Lá em Filipenses capítulo 1, do versículo 21, Paulo descreve a seguinte frase: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo entendeu tão profundamente o que é isso, que ele declara na palavra inspirada pelo Espírito Santo que o que importa para ele é viver para Cristo o quanto ele puder, fazer toda a vontade de Deus, o quanto ele tiver força. E se ele vier a óbito, viesse a falecer, para ele era lucro, porque ele ia fechar os olhos nesse mundo e abrir os olhos diante do seu Senhor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele lá no versículo 14 desse mesmo capítulo de Filipenses, ele fala o seguinte: que a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Então a gente sabe que nos nossos dias isso também acontece. Alguns falam e pregam o Evangelho por causa de invejas e porfias, outros fazem, porém, com boa vontade, porque entenderam o que é o Evangelho. O Evangelho não é uma disputa, o Evangelho não é mostrar que é superior, o Evangelho não é receber louvores, o Evangelho é que importa fazer a vontade de Deus e levar o nome do Senhor a ser glorificado. E claro, pregar o Evangelho para o máximo de pessoas que puder, para que o máximo de pessoas que pudermos sejam salvas, em nome de Jesus. E esses méritos não são do homem nem da mulher que entregou a vida para Jesus, é do próprio Cristo, pois Ele quer verdadeiramente que nós sejamos obedientes e verdadeiras testemunhas para o seu louvor e glória. Então eu peço para que você que está ouvindo essa ministração hoje de manhã, esse pequeno vídeo, que coloque a mão na consciência e veja quais são os nossos caprichos, as nossas vontades, os sonhos que temos realizado. Eles estão alinhados com a vontade de Deus? Estão alinhados dentro do propósito de Deus? Porque alguns sonhos não têm dado certo? Porque alguns projetos não têm dado certo? Será que nós estamos usando nossos lábios e conhecimento que adquirimos da palavra para murmurar, para falar mal de pessoas? Ou estamos usando nossos lábios para abençoar e para declarar o poder que há no nome de Jesus? A palavra de Deus diz: em tudo dai graças. E às vezes podemos cair no erro, achando que o inimigo é a pessoa que estamos enxergando, mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e muito menos contra o sangue, mas contra principados e potestades, e não podemos fechar os olhos para isso. Dentro da comunidade de fé, da congregação, da célula, daquele grupo que nós fazemos parte, que louva o Senhor e adora o Senhor, que denomina-se cristãos, deve haver unidade, harmonia, amor e jamais haver contendas, divisões, facções, porfias, invejas e obras da carne. Sabemos que somos falhos, estamos num processo de conversão, então precisa ter essa convicção, humildade, para crescer na graça, no conhecimento, sendo servos uns dos outros.
Deus ele tem nos mostrado o caminho. A questão é: eu quero seguir esse caminho? Segura na mão de Deus e vai. Não abandone o Evangelho. Viva o Evangelho com intensidade, que ao final você possa fazer igual Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus te abençoe nesse momento com Deus, que Deus faça você refletir sobre essas palavras e que você possa declarar, assim como eu, possamos declarar juntos: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Um abraço, Pastor Márcio, fique em paz e que Deus te abençoe nessa caminhada. Até o próximo vídeo.